Brasil e China aumentam o tempo de visto entre os dois países para 10 anos. E você vai ver também. O presidente do Congresso diz que tem acordo com o governo para que a MP da reoneração seja revogada. E há o compromisso do governo federal de reeditar a medida provisória para revogar esta medida provisória. Mas o governo nega. Nós insistimos que o melhor princípio é o da reoneração gradual. Casos de dengue aumentam em 8 estados e no Distrito Federal neste início do ano. No Rio de Janeiro, o problema é agravado pelas chuvas. OTAN diz que está se preparando para um conflito com a Rússia. E na dica do fim de semana, nós vamos mostrar o segundo maior teatro de São Paulo, o Teatro Liberdade. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. Brasil e China assinaram hoje um acordo que aumenta para 10 anos o prazo de visto para cidadãos de ambos os países. Atualmente, a validade é de 5 anos. O acordo dobra o prazo de validade do visto entre os dois países, que atualmente é de 5 anos, e foi assinado durante a visita do ministro de Negócios chinês a Brasília nesta sexta-feira. O ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou que o Brasil apoia o lema Uma Só China, em referência à posição chinesa contrária ao movimento separatista de Taiwan. Assinamos hoje acordo sobre vistos em passaportes comuns. Quando entrar em vigor, o acordo permitirá que as autoridades consulares dos dois países concedam vistos de até 10 anos de validade, dobrando o prazo máximo da concessão atual. A iniciativa facilitará viagens e incentivará a promoção de contatos diretos entre nossas comunidades empresariais e impulsionará o turismo entre nossos dois países. O chanceler Wang Yi afirmou que vê com apreço o apoio ao Brasil. Além disso, os chanceleres confirmaram a vinda do presidente Xi Jinping para a cúpula do G20, que vai ocorrer entre os dias 18 e 19 de novembro no Rio de Janeiro. A reunião foi fechada e entre as pautas abordadas estão a guerra na Ucrânia, na faixa de Gaza e também acordos de cooperação no âmbito da Comissão Sino-Brasileira. A China é o maior parceiro comercial do Brasil desde 2009. No ano passado, as relações comerciais entre Brasil e China atingiu o recorde de 157 bilhões e 500 milhões de reais. E para falar mais sobre esse acordo entre o Brasil e a China, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado de hoje é o professor Gustavo Macedo, que é cientista político da USP, a Universidade de São Paulo. Boa noite, professor Gustavo. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal das 18h30. Boa noite, Kleber. Boa noite a todos os colegas da RIT TV. E olha só, professor, esse novo acordo é uma confirmação da relação estratégica entre os dois países, que os dois países mantêm? Seria até possível dizer que a China é hoje o principal parceiro do Brasil, à frente até dos Estados Unidos? Com certeza. Na verdade, a China ela já é a principal parceira comercial do Brasil há alguns anos. O ano passado, o Brasil fechou a balança comercial, que é a diferença, né, de saldo positivo ou negativo, fechou uma balança comercial positiva, quer dizer, o Brasil ele vendeu mais para a China. E o superávit brasileiro do ano passado, de 2023, mais de 50% do superávit brasileiro diz respeito às relações comerciais com a China. Então, a China já é, há alguns anos, o principal parceiro comercial do Brasil. E na prática, professor, quais os benefícios que esse aumento no tempo de vista deve ter? O que ele vai ou a quem ele vai beneficiar? O acordo anterior previa que o Brasil e a China tinham um período de 5 anos, né, de visto. O visto, o que ele prevê? Ele prevê entradas múltiplas, ou seja, você consegue entrar várias vezes no país, portanto,
tendo visto como turista ou visto a trabalho. Então era de 5 anos. Agora ele expandiu para 10 anos. Por que isso é importante? Porque tanto os brasileiros podem agora ter um pouco mais de conforto, de tranquilidade para poder fazer negócios, viajar para a China, tanto quanto os chineses também vão poder procurar e vai facilitar a vinda dos chineses para o Brasil para poder tanto consumir quanto turistas, porque é um número bastante considerável, né? O número de a classe média emergente chinesa está agora com poder de compra, então é um número interessante de turistas que o Brasil pode receber, mas também, obviamente, de negócios aqui em território brasileiro. Tá certo, então nós acabamos de conversar com o professor Gustavo Macedo, ele que é cientista político da USP, a Universidade de São Paulo. Muito obrigado pela sua participação, professor. Boa noite a vocês todos. Grande abraço. Olha só, eu mudo de assunto agora para falar que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou hoje, durante um evento na Suíça, que já há um acordo para que o governo revogue a medida provisória que reonera a folha de pagamento. Mas no Brasil, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que essa situação ainda não está definida. Rodrigo Pacheco afirmou que o Congresso Nacional e o governo já possuem um entendimento sobre a desoneração da folha de pagamentos. A minha preferência foi pela saída através do diálogo e da construção política com o ministro Fernando Haddad e com o presidente Lula. Conversei com ambos. E ficou ajustado. E aqui quero dizer, a desoneração da folha de pagamento, a despeito daqueles que concordem ou não com esse instituto, mas tendo sido uma decisão do Congresso Nacional através de uma lei decidida pelo Congresso e com um veto derrubado pelo Congresso Nacional e por mim promulgada a lei, a desoneração valerá. O presidente do Senado disse que a previsão é de que o texto seja reeditado em uma nova medida provisória. E há o compromisso do governo federal de reeditar a medida provisória para revogar esta medida provisória na parte que toca a desoneração da folha de pagamento. Esse é o compromisso político que fizemos e é assim que vai acontecer e se encaminharem as coisas. Parlamentares e entidades representativas dos 17 setores da economia que mais empregam no país defendem a devolução da MP. Em Brasília, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, negou que haja uma decisão definitiva. Eu conversei já com o presidente Pacheco, conversei com o presidente Lula e conversei com o presidente Lira. Então, fiz um apanhado do entendimento de cada um sobre como proceder isso. Levei a consideração dos dois presidentes das duas casas os valores envolvidos e a ideia do governo. O ministro disse que pretende se reunir com os líderes dos partidos na Câmara e no Senado para tratar do tema e que Lula ainda deve debater o assunto com Pacheco. No que diz respeito à reoneração, nós insistimos que o melhor princípio é o da reoneração gradual, como foi feito com todos os outros benefícios relativos a impostos sobre consumo. Vamos falar de saúde agora. 8 estados e o Distrito Federal iniciaram o ano em alerta contra a dengue. E no Rio de Janeiro, as fortes chuvas pioram ainda mais essa situação. Quem traz os detalhes é o repórter Anderson Nascimento. É isso mesmo. Algumas áreas do Rio de Janeiro ainda sofrem com as consequências das chuvas do fim de semana e com as ruas ainda alagadas. Aumenta o risco também de surgimento de focos de dengue. 12 pessoas morreram com o temporal que atingiu vários bairros do Rio e da Baixada Fluminense. E os bombeiros seguem nas buscas por 2 pessoas desaparecidas. Depois da chuva e com essa demora para limpar as ruas, vem a preocupação com doenças, como a dengue. A água acumulada no meio dos entulhos serve de criadouro para o Aedes aegypti, uma situação que já acendeu o alerta das autoridades. No ano passado, foram mais de 1 milhão de casos e 1.094 óbitos no país. Diante disso, 2024 já começou com um número de notificações acima da média. Só no estado do Rio, já são quase 5.000 casos. A orientação é dedicar 10 minutos por semana para eliminar os focos dentro de casa e em caso de agravamento dos sintomas, como febre, dor no fundo dos olhos e dores abdominais, procurar uma unidade de saúde. Bom, a dengue é um caso extremamente sério.
não podemos deixar que isso retorne agora em 2024 com tanta força como tem sido nos últimos anos. Fica aí a lembrança, o lembrete de 10 minutos por semana é o suficiente para acabar com os lugares que acumulam água parada. Vamos fazer isso, cada um fazendo a sua parte, vai fazer toda a diferença. De volta para São Paulo. E veja a seguir, OTAN afirma que está se preparando para um conflito com a Rússia. E ainda, com programação variada, o segundo maior teatro de São Paulo é a dica para o fim de semana. Nós voltamos já. Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta aí ao vivo. São 18 horas e 45 minutos, pelo horário de Brasília, hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é ele, Leonardo Félix. Boa noite, Léo. E o Campeonato Paulista começa amanhã, com a promessa de muita rivalidade, não é mesmo? É isso aí, Kleber. Boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha. A primeira rodada do Paulistão tem duelos entre os grandes clubes e os pequenos da grande São Paulo e do interior, mas que devem dar trabalho no torneio. Na partida inaugural do Paulistão, entram em campo neste sábado, às 5h15 da tarde, RB Bragantino e o vice-campeão do ano passado, o Água Santa de Diadema. Mais tarde, às 6h, o Santos vai ao estádio Santa Cruz encarar o Botafogo de Ribeirão Preto. Às 8 da noite, o São Paulo, atual campeão da Copa do Brasil, recebe em casa o Santo André. O atual bicampeão paulista e brasileiro, o Palmeiras, estreia fora de casa no domingo, às 4 da tarde, contra o Novo Horizontino. O Verdão entra como favorito, motivado pela renovação de contrato do técnico Abel Ferreira até 2025. Logo depois, às 6, o Corinthians pega o Guarani na Neoquímica Arena. E no mesmo horário, o tradicional time da capital, a Portuguesa, enfrenta o Inter de Limeira no interior paulista. O Paulistão 2024 promete ser um dos mais disputados dos últimos tempos. Dos 16 participantes da competição, apenas um não tem divisão nacional. É a Lusa, que se salvou do rebaixamento estadual em 2023 na última rodada e não conseguiu vaga na Série D na disputa da Copa Paulista. E olha, um desses pequenos aí fez bonito no ano passado e quase levou o título na decisão contra o Palmeiras. O Léo vai trazer um convidado muito especial, que aliás vai falar do vice-campeão de 2023, o Água Santa de Diadema, na Grande São Paulo. É, Kleber, vamos conversar agora com o técnico do Netuno, Bruno Pivetti. Seja bem-vindo, Bruno. Obrigado, é um prazer falar com vocês, agradeço o convite e é sempre um prazer para mim falar de futebol, falar de um projeto tão interessante quanto esse do Água Santa. E é justamente sobre isso que a gente vai começar falando, Bruno. O Água Santa tem uma gestão profissional e já pensou 2024 assim que o Campeonato Paulista do ano passado acabou. Emprestou jogadores, reformou o estádio e está construindo o centro de treinamento. E contratou você ainda em outubro, lá de 2023, para fechar o planejamento dessa temporada. Como é que você vê a estrutura e o projeto esportivo do Água Santa em comparação aos grandes clubes de São Paulo? O Água Santa é um clube que conquistou uma ascensão meteórica nos últimos 10, 11 anos. Não foi à toa que culminou, o ano passado no Campeonato Paulista com o vice-campeonato. É um projeto muito sério, dirigido por pessoas extremamente competentes. E o planejamento desse ano foi feito com base nesse profissionalismo. Então, como você bem disse, eu e o Daniel Kaminski, o nosso diretor executivo, fomos contratados em outubro do ano passado. Tivemos tempo para poder montar o elenco da melhor maneira. Nós temos aí 16 jogadores remanescentes da temporada anterior. E isso é de fundamental importância pela necessidade nossa de entrosamento. E nós conseguimos buscar no mercado peças pontuais, conseguimos fazer 10 contratações
e essas contratações agregaram um valor ainda maior ao nosso elenco, um elenco que já era qualificado, conseguiu um nível ainda maior. E a partir daí nós programamos bem a pré-temporada, estamos treinando desde o final de novembro com um grupo de jogadores, um outro grupo começou a treinar em meados de dezembro e nós conseguimos aí uma boa fase de preparação para que nós possamos ser extremamente competitivos nesse estadual, que é um dos mais difíceis do país, né, melhor dizendo. Ô Bruno, antes de encerrar, uma perguntinha, eu quero jogar para você uma polêmica que veio à tona esta semana. O técnico Tite do Flamengo chegou a dizer que o Campeonato Carioca é hoje o mais difícil do país. Times como o seu, o Água Santa, provam o contrário. O Paulista ainda é mais difícil, Bruno? Eu já tive na minha carreira a oportunidade de disputar diversos campeonatos estaduais, né? Eu ainda como auxiliar disputei alguns campeonatos paulistas pelo Audax, pela Ferroviária e tenho convicção absoluta que o campeonato estadual mais competitivo do país é o paulista, né? Tem um alto nível de organização, um belo trabalho feito também pela Federação Paulista e o nível vem crescendo ano após ano. É isso aí, Bruno. Muito obrigado pela sua participação. A gente acabou de conversar com o técnico do Água Santa, o Bruno Pivetti. Esteve aqui com a gente no Jornal das 18h30. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, Bruno. Eu que agradeço o convite. Sempre que vocês precisarem, eu me encontro à disposição. Perfeito. Eu fico por aqui. Até a próxima. Bom fim de semana para todo mundo que acompanha e para você também, Kleber. Boa noite. Boa noite, Léo. Muito obrigado mais uma vez, Bruno, e boa sorte para o seu time nesse campeonato que vai ser muito difícil. E vamos agora aos destaques internacionais. Um dia depois de anunciar a convocação de 90 mil soldados para a realização de um exercício militar, a OTAN admitiu hoje que se prepara para um conflito com a Rússia. A afirmação foi feita pelo chefe do Comitê Militar da OTAN, Bob Bauer. Ele disse que a aliança militar está se preparando para um eventual conflito com a Rússia, em meio à guerra na Ucrânia. Bauer afirmou que nem tudo é planejável e que nem tudo será fácil nos próximos 20 anos. Mesmo assim, Bauer deixou claro que uma eventual guerra com Moscou só aconteceria se a OTAN fosse atacada. Em Bruxelas, sede da aliança, o almirante ainda disse que a OTAN precisa de uma transformação bélica para o momento. Ele também reforçou que a Ucrânia, em guerra com a Rússia, continuará tendo apoio da OTAN. O almirante ainda disse que o resultado deste conflito vai determinar o destino do mundo. Olha, e você que nos assiste já sabe o que vai fazer no fim de semana? Se ainda não sabe, fica atento então agora a essa dica da Caroline Povoleri. Boa noite, Carol. E qual a dica boa para hoje? Boa noite, Kleber, e a todos que nos acompanham por aqui. Pois é, Kleber, para hoje é aqui para São Paulo. Eu tenho uma dica de cultura que serve para toda a família, que é o Teatro Liberdade. Aliás, esse é o segundo maior teatro de São Paulo. Mas quem vai trazer para a gente mais informações é o nosso repórter Marcos Marinho. Inaugurado no dia 16 de agosto de 2019, o Teatro Liberdade tem se destacado como um dos ambientes mais aconchegantes de São Paulo para se ver uma peça. Parte desse conforto vem de sua nova estrutura, que se renova com frequência e também pelos serviços prestados ao cliente. Essas inovações, somadas a um ambiente confortável, é considerado o segundo maior teatro de rua da capital paulista. Os seus mais de 900 lugares demonstram sua capacidade. Nós fomos o primeiro teatro do Brasil a arrancar com um Broadway em 2021 e daí até hoje nunca mais paramos. E realmente, o que é apresentado pelo teatro acaba por se tornar uma opção cultural interessante para os moradores e turistas de São Paulo. Nós conseguimos atingir, de fato, todas as faixas etárias. Nós temos hoje, por exemplo, um espetáculo em cartaz que é uma festa à família. Nós temos a criança, o pai da criança, a mãe da criança, a avó e muitas vezes a bisavó da criança. E que todos desfrutam de um conteúdo fantástico.
E é aqui, no Teatro Liberdade, que a população encontra um espaço onde a modernidade se une com a história e a tecnologia auxilia o público a ter uma melhor experiência no espetáculo. Tudo isso com um pensamento sustentável. Manuel explica que o espaço sempre busca garantir uma filosofia ecológica. Então, isso é um cuidado muito grande que nós temos hoje, tecnicamente, em relação ao público. Gostamos muito de ter produtores que digam para nós, a gente tem um cenário, mas ele é feito com materiais recicláveis. Com isso, o Teatro Liberdade se torna uma ótima opção para o fim de semana. Uma dica cultural que, por muitas vezes, passa despercebido pelos nossos olhos. O teatro fica localizado na Rua São Joaquim, número 129, no bairro da Liberdade, em São Paulo. Para maiores informações, entre no site teatroliberdade.com.br e acompanhe a programação. Estou pronta, então... Sensacional essa dica, hein, Carol? Muito boa, né, Kleber? Pra galera aqui de São Paulo é um prato cheio. E pra você aí, a partir de segunda-feira, já é uma dica para suas férias aí. Vou aproveitar essa dica e mesmo de férias vou assistir o jornal toda sexta só para programar meu fim de semana. Obrigado, Carol. Maravilha. Boas férias, Kleber. Volto com você aí. Muito obrigado. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Boa noite e até mais.